Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao podcast Arquinautas. Eu sou Eliomar Venâncio, arquiteto, e vou levar vocês a uma incrível viagem ao mundo da construção civil, arquitetura, design e hoje paisagismo. Não é, Douglas? É isso aí. Estou aqui com um mestre em paisagismo da Negrini Paisagismo. E em nossa plataforma, a ideia é justamente a gente trazer as histórias que tem por trás dos grandes projetos, os grandes profissionais, levando vocês a navegar nesse mundo maravilhoso da construção civil. E como já dei um spoiler aqui, hoje nós temos aqui o arquiteto Douglas Negrini, da Negrini Paisagismo, que vai trazer para a gente aqui a história dele, do seu escritório e muitas novidades sobre esse mundo verde. Então, Douglas, vamos começar aqui, você se apresentando, por favor. Como é que você pensou em ser arquiteto e aí evoluiu para ser paisagista? Bom, meu nome é Douglas, né? Eu já estou formado desde 2017 como arquiteto, mas antes disso eu já tenho formação em edificações, né? Pela Escola Técnica, antiga Escola Técnica. Nós somos colegas, também tenho esse título bacana. Não, a Escola Técnica foi uma experiência fantástica, né? Isso. E cheguei também a cursar engenharia civil na UFES, mas logo no início já vi que não era muito o que eu queria, não. E aí eu larguei e fui para arquitetura e urbanismo, né? Uhum. Agora, a questão de ir para o arquiteto, né? Isso aí acho que tem um pouco da nossa época, assim. Eu sempre gostei de desenhar, né? E como na nossa época todo mundo tinha que fazer, os pais sempre queriam que a gente fizesse uma faculdade, né? Então se desenha tem que fazer uma faculdade. E qual? É arquitetura. Então desde pequeno eu já ouvia que eu ia ser arquiteto, vai ser arquiteto. Aí você, para contrariar, tentou entrar na engenharia, mas depois chegou lá e viu que, bom, não era Exato. isso, né? Aí eu entrei, aí nessa mesma sequência, nesse pensamento, eu fiz a escola técnica, né? Até porque era um segundo grau de referência no nosso estado, né? Isso. Então eu consegui, passei na prova, né? Tentei a engenharia, mas vi que não era aquilo não. E aí fui para a Univix. Aí eu me formei pela Univix como arquiteto e urbanista em 2017. Perfeito. E aí, na faculdade a gente tem muito pouco paisagismo, né? Eu acredito que, pelo menos na UFES, na minha época que eu formei, lá vai mais de 30 anos aí, o paisagismo ele apareceu bem rapidamente no último período e assim, uma noção básica. Eu não sei se você teve alguma informação maior dentro da faculdade, e aí também, o que você teve de aprendizado e como que você assim, acabou se especializando no paisagismo? Então, na época da faculdade, eu acredito, então, pelo que você descreveu, eu tive até mais disciplinas que você. Que a gente bom, teve sorte história, sua. teve história do paisagismo. A gente teve pelo menos uns 2 períodos de projeto, né? A gente tinha uma professora que era arquiteta e tinha uma professora junto com ela que era bióloga. Nossa, perfeito. Que aí dava esse suporte. Nós fizemos. Eu até recentemente, vistoriando uns arquivos antigos, CDs, falecido CD, aí eu achei uns projetos lá, até salvei. Mas, assim, a minha entrada no paisagismo, nessa área da arquitetura externa, né, arquitetura do lado de fora, foi meio que sem querer, assim, eu não planejei isso. Inclusive, até na faculdade em si, eu não dei muita atenção, não. Fiz, como todas as outras disciplinas, né? Me dediquei e tal, mas... Até o momento não tinha te despertado, assim? Não, confesso que não. Aqui. Apesar de eu sempre tive muito ligado à natureza, né? À planta, sempre tive planta. Mas na época da faculdade, eu acho que eu estava um foco em outro lugar, na arquitetura, e nem percebi isso, entendeu? E também, logo que saí, também não saí com esse foco, não. Não deu tempo, já foi pro mercado de uma vez? Já saí e assim, logo no início você meio que faz de tudo também, né? Então você abraça... Na verdade é o que aparecer, né? O começo de carreira, né? Sempre é um pouco difícil mesmo, né? Exato. Então apareceu ali, você não diz nem que não dá, né? Você já cai dentro e vamos lá, né? Até porque você também nem sabe direito muito bem o que você quer, né? Você tem que sair fazendo todos para poder... Inclusive, talvez se eu tivesse rejeitado isso, o paisagismo, né? Não faço paisagismo, não teria conhecido e me apaixonado por essa área. Eu tive uma experiência profissional, né? Depois de formado, uma empresa carioca veio para o estado e ela tinha uma parceria com a Rossi.
E teve um período que a Rossi tinha vários empreendimentos aqui no nossa cidade, né? E aí eu trabalhei com eles como arquiteto. Aí tive a oportunidade de executar vários jardins, inclusive uns 3 jardins do Benedito Abud. Então, assim, só de você abrir o projeto dele, você já aprende, né? Exatamente. Eu lembro dessa época, assim, foi até muito importante para o mercado capixaba, que houve uma, não vou dizer invasão, né? As empresas de fora vieram, principalmente de São Paulo, entraram aqui no mercado e trouxeram um conceito diferente, né? De você ter aqueles térreos com jardins, paisagismo, né? Uns espaços maiores, né? Eles pegavam lotes maiores para fazer o empreendimento, então naturalmente sobrava ali um terreninho para o paisagista trabalhar, né? Eles tinham, os projetos tinham os pavimentos únicos, eles chamavam de PUC, né? Um pavimento único. E você via que o pessoal até estranhava, a gente subindo palmeira no muque, né? Uma atrás da outra, a árvore, o pessoal... Então, assim, eu acho que eu já comecei, assim, meio que sem querer, mas comecei muito bem, entendeu? Pela porta da frente, porque só de você executar o projeto de uma pessoa, de um escritório, né? Com tanta experiência como o do Benedito. Do Benedito, né? E ele desenvolveu várias técnicas justamente disso, né? De você fazer aqueles jardins suspensos, né? Então, sobre a laje. Sobre a laje, tudo. E tudo, né? Muito detalhado, né? Tudo muito explicado. Aí você vê que tem conteúdo, né? Então, assim, mas depois também eu desfoquei, mesmo tendo passado por isso, eu vi que eu gostava, mas acaba que você, até por questões financeiras, né? Você vai trilhando outros caminhos, né? Mas mesmo trabalhando fixo, aí eu comecei a fazer projeto de paisagismo. Aí, e é um mercado, segundo turno, eu né? imagino, no começo ele é meio difícil porque a impressão que eu tenho, assim, infelizmente, o paisagista ele acaba entrando no processo de projeto jamais quando a obra já está avançada, né? Exato. E eu até brinco com os clientes assim, olha, guarda um dinheirinho ali pro final pro paisagismo. Mas normalmente o cara chega lá no final da obra já está meio morto. Não, vou plantar grama ali. Aí depois, lá na frente, eu vou fazer alguma coisa. Mas se ele conseguisse planejar no começo, né, seria muito melhor, né? Muito melhor. E aí vai até dentro daquilo que a gente conversou aqui previamente, no caso, o que seria a diferença, né, do paisagismo, até um termo que o pessoal usa, jardinismo, né? Então, assim, o que a gente faz, apesar do nome paisagismo já ter sido muito usado, né, em vários tipos de empresa, né, venda de planta, manutenção de jardim, mas o que a gente faz é uma arquitetura, né? Então, enquanto arquitetura, ela deveria chegar junto com todos os outros lá no início. Porque aí você, no nosso projeto, a gente vai especificar piso, vai especificar a parte de irrigação, por exemplo, que você vai ter que prever essas tubulações, a parte de iluminação, então revestimento, arandela nos muros, tudo você tem que saber previamente, né? Isso, assim, até porque as instalações, né, elas já têm que estar planejadas, né? Como você lembrou bem, a arandela no muro, né, os pontos de irrigação, os pontos de iluminação, né, embaixo ali dos arbustos, né, aquela coisa toda. Eu sei, assim, que eu trabalho muito com residências, então as pessoas o cliente pergunta, não, você vai fazer o paisagismo? Eu falei, não, eu não tenho competência, não estudei para isso, eu tenho só uma noção. Eu só digo lá onde eu imagino que vai ser o caminho, um arbusto mais alto, onde vai ser plano, onde a gente quer botar o fluxo, uma palmeira e tal, mas eu falo, aí você vai ter que contratar um paisagista para em cima desse, um briefing inicial, ele vai desenvolver, vai elevar a 10 aquilo ali que eu só lancei para poder estabelecer algumas visões, né, da casa, os caminhos ali e tal, mas a partir dali, qual é o piso, qual é a espécie de árvore, qual é a iluminação e tudo, é justamente profissional igual você, que você até você estudou mais até, né, para poder viabilizar mais. Aí posterior à formação eu fiz uma pós, né, em arquitetura bioclimática. Importante. E que já tem muito a ver, né, porque essa área externa ela contribui muito nessa questão, né? Hoje em dia é muito comum em condomínios de residências, só residências, você tem as áreas muito expostas, né? Porque só tem as casas todas do mesmo tamanho. Então, um sol da tarde, ele vai até o finalzinho do dia, ele está entrando na casa. Então, não é igual na cidade, tem um prédio, outro prédio. Então, a gente está sempre sendo... né, eles recorrem a gente para poder
resolver esses problemas, né? Uma insolação que impede você de usar um ambiente, né? Uma área gourmet é muito comum, fazer área gourmet e um sol da tarde nessas condomínios. Matar o churrasqueiro, né? Aí o cara quer que você vá lá depois resolver, né? Aí a gente até pensa, né? Assim, puxa, se isso tudo é planejado lá no começo, lá atrás, em conversa até com um profissional que está desenvolvendo o projeto de arquitetura e os profissionais que estão desenvolvendo os projetos complementares, como isso pode evoluir melhor, né? Do que você chegar ali para consertar alguma coisa, né? Exatamente. Aí é o melhor dos mundos, né? Confesso que a gente tem conseguido em alguns, até porque nossos clientes, né, a maioria vem por indicação mesmo de arquitetos, parceria como você e outros. Então, assim, a gente tem conseguido fechar alguns contratos logo no início, mesmo antes de executar a residência. Essa semana mesmo a gente apresentou um estudo, a residência no condomínio ainda está aprovada ainda para a prefeitura. Então, dá tempo da gente ajustar tudo que for preciso ali. Legal. Isso é bem importante. E até a sinergia com outros profissionais, né? Assim, você ter ali os outros arquitetos, eles abrirem... É natural essa especialização na arquitetura, né? Porque a gente sai muito generalista, né? A gente sai da faculdade fazendo tudo, mas aí você tem vários caminhos ali. Você tem o paisagismo, a arquitetura de interiores, você tem a arquitetura de iluminação e por aí vai. Então, se você puder contar com esses parceiros, ótimo. E a questão do paisagismo, a gente vê também para a qualidade das cidades, né? Ou seja, cidade que tem mais verde, tem mais canteiros ali, você tem uma diminuição de temperatura, né? Então, isso aí é uma qualidade até de educação do povo, né? De manter essas áreas verdes. Como é que você vê isso em nossas cidades aqui na Grande Vitória, né? A gente sempre vê que Vitória está sempre um pouquinho à frente das outras cidades, né? Mas você acha que as outras cidades poderiam investir mais nessa questão verde? Com certeza, né? Essa questão, né, do verde, de trazer a natureza para perto das pessoas, né, principalmente, mas também tem essa questão climática, e hoje em dia é o que está mais em pauta, né, porque nós estamos sendo, dia após dia, aí, vendo o resultado disso, né. Então, para alagamento, né, quanto mais áreas verdes a gente tiver, áreas, jardins de chuva, né, que é possível fazer, você vê em outros países sendo feito para absorver essa água, reter essa água antes de mandar ela para um sistema de drenagem, para não sobrecarregar. E fora essa questão, como você mencionou, né, o clima, né, a temperatura é bem perceptível, né, quando você tem uma área mais arborizada, né, e você no nosso país, por exemplo, somente na nossa região aqui, né, do estado do Espírito Santo, o nosso clima, então ele pede o sombreamento, né? A gente estudou muito isso, então assim, quando você sombreia esses ambientes com a árvore, né, com vegetação, você traz pessoas para esse ambiente. Você agrega, né? Ela é um chamariz, né, para as pessoas até saírem de suas casas, né? Exatamente. A gente vê, eu tive recentemente nos Estados Unidos e a gente vê isso, e é interessante você ver. Então, eu tive a oportunidade de visitar vários ambientes que foram transformados, né? Que deixaram de ter um uso... em um determinado momento teve a sua função, né? Lógico, mas já não cabia mais, né, numa cidade contemporânea, atual, né? Uma ferrovia passando no meio dos prédios ou um viaduto. Então, por exemplo, em Nova York, né, a gente tem o High Line. Um Highline, exato. Um parque linear, né? Fantástico aquilo, valorizou demais, virou um ponto turístico, né? Se não me engano, é um dos pontos turísticos mais visitados atualmente lá. E realmente impacta muito, né? A gente até vê isso, é legal você citar o Highline. Eu até tive a oportunidade de conhecer, estudar, usar ele na minha tese de mestrado. Como ele transformou um setor da cidade que estava assim inerte. Um setor que era um setor industrial da cidade, né? Para quem não teve a oportunidade de conhecer, era uma ferrovia que cruzava um pedaço de Nova York e ela ficava acima da rua, assim, ela era 6 metros acima da rua. Então ela cruzava uma parte de Nova York. Então, obviamente, tudo que estava abaixo daquela rodovia no nível da rua
foi morrendo aos poucos, né? Foi sendo engolido, né, pelo urbanismo, a questão industrial que ficou ali na cidade, aquela coisa toda, né? Então, ou seja, ficou abandonada por muitos anos, né? E aí, depois de ações na cidade, né, 2 pessoas começaram a fotografar, mostrar para a cidade como que poderia ficar aquele espaço ali e tal. E daí ficou um espaço espetacular, virou um parque linear que liga uma ponta a outra, você vai caminhando ali, né? Eu até comentei com você que eu conheci ele há uns 10 anos atrás, ele estava começando a ser implementado e você já via que já estava transformando a cidade. Você foi lá esse ano, eu imagino que em 10 anos aquele espaço ali virou um point, né? E eu tive a oportunidade de ir no verão, então assim... Nossa... transbordava, né? A questão de flores, muitas flores, a vegetação estava bem deslumbrante, ficou bem interessante. E essa questão também da cidade, né? Que a gente estava falando da ecologia, né? Do sistema ali, de melhorar isso tudo, mas também tem muito do uso, né? Isso que eu acho muito interessante, assim, que estava dentro daquilo que a gente estava falando, do que é o paisagismo, né? Que é a arquitetura externa. Então, assim, você vê que foi criado um espaço para pessoas utilizarem. Então, você tem o pano de fundo ali, que é a vegetação, né? O jardim, tudo mais, mas é um espaço feito para pessoas, e você vê realmente. Então, você tem espaços lá que você vê as pessoas sentadas, conversando. Virou uma praia, né? É a Exato. Praia deles, né? De Nova York. Então, ele chega a passar quase que embaixo de alguns prédios novos, né? Então, ou seja, até imobiliariamente houve um crescimento na cidade ali, com né? certeza, eu imagino que os prédios ali valorizaram demais. Exato, uma intervenção não dessa magnitude, mas no centro de Vitória, talvez alguma coisa nesse sentido, para justamente o setor imobiliário se interessar pelo espaço, fazer aquela oxigenação e as pessoas usarem, né? Não, em Boston, por exemplo, teve algumas cenas que eu reparei, que eu achei bem interessante, sim, das pessoas almoçando nos parques. Então, assim, você todos os dias tem que almoçar. E muitas vezes você acaba tendo que levar, né, dependendo da distância, como é que é esse alimento. E aí, em vez de você fazer isso o dia todo dentro de um prédio, num escritório, e ainda fazer... Você via, assim, as pessoas na rua fazendo a refeição normalmente. Então, assim, é como se incorporasse a vida deles. Aquele jardim, aquele parque fosse uma sala, né? Exato. Hoje, talvez, aqui, a gente no Brasil, a gente fica meio constrangido, né? De comer na rua, Exato. né? Aí você vê, às vezes, num lugar desse, a pessoa tá lá de terno e gravata e tá... Sem problema comendo, nenhum. assim, na boa, porque ele tá interagindo com o ambiente ali. É uma coisa natural, né? Pra eles. Exato. Né? E no geral, né? Crianças, né? Você vê muito trabalho com áreas para criança, área com água, né? Em períodos mais quentes. Então, e essa parte da transformação, esse ambiente que eu fui, já é um jardim, é um parque linear também, né? Bem parecido com o Highline em Boston, só que ele é no nível do chão mesmo, não é suspenso. Era um viaduto. Então, só que esse viaduto, ele traçava o centro de Boston ali, e ele separava o centro de Boston da orla. Nossa, então, a orla ficou completamente abandonada, porque era um lugar que ninguém ia, tinha que passar por ali. Era quase que uma fratura no meio da cidade. Exatamente. Né? Ou seja, ninguém atravessava nem de um lado nem para o outro, né? Aí, no início desse século, eles fizeram uma grande transformação lá e esses viadutos foram convertidos em túneis, né? Subterrâneos, e aí surgiu esse parque. E aí nisso que surge esse parque, não só cria esse ambiente, como ligou a área da praia, do mar. Então aí todos os imóveis ali, aí hoje você vai lá, tem vários restaurantes, bares, museus. Então essa área externa, esse projeto da área externa, eu acho muito importante. Eu vejo que Vitória, como você disse, ela sai um pouco na frente, né? Quer ver, a gente não precisa ir longe. O final da praia de Camburi, hoje eu moro ali perto. Aquele final ali 15 anos atrás, era completamente abandonado, né? O final da praia de Camburi, ninguém ia. Isso, né? Tinha uns campos de futebol lá, eu acho que só peladeiro que ia lá, um negócio tinha uns meio quiosques largado, lá. Isso. Ninguém ia para aquele local, até a iluminação era ruim, né? Era até perigoso. E agora você vai lá completamente transformado, né? Primeiramente criaram uma praça, né? O Parque Atlântico, agora fizeram o Parque Costeiro, né?
que aí já envolve essa questão da cultura, da ecologia, né? De passar, aproveitar, além de tudo, aproveitar isso para ensinar a criança. Então, assim, transformou completamente aquele ambiente. Intervenções corajosas, né? Isso é importante, né? Então eu vejo assim, só que eu vejo muitas oportunidades que as cidades aqui, da Grande Vitória, por exemplo, tá perdendo de não fazer isso, entendeu? E a gente vê assim, exatamente, tem esses exemplos externos e começa a ver alguns exemplos pontuais na cidade, Vitória às vezes sempre sai na frente, né? De pegar alguns espaços, como a gente falou, que estavam degenerados ali, ou nunca tiveram nenhum investimento, e você vê que transforma. Então você acaba, a população sai, começa a usar esses espaços, aí tem a importância de você trazer o verde, né, para perto das pessoas, né? E isso você melhora a qualidade de vida da cidade, né? A gente recente eu até fiz algumas pesquisas, que a gente estava fazendo alguns trabalhos de marketing. E hoje, você tem muito recurso de pesquisa, né? Então, assim, a gente achou vários estudos que comprovam isso, né? Você morar perto de áreas verdes, de parques, de praça, ou até mesmo a casa, né? Quanto mais verde, questão de redução de estresse, até pressão arterial é reduzida. Uma outra questão é criatividade. Então, você vê lá fora, por exemplo, as empresas estão ficando cada vez mais verdes, né? Aqui você vê um escritório de arquitetura, por exemplo, a gente trabalha com criatividade 100% ali, né? O tempo inteiro. Você tem que estar bem focado. E aí você entra num ambiente parede branca, luz branca, uma coisa. Agora você chegar e ter um verde. Eu mesmo no meu escritório, chega uma hora que eu tenho que sair, eu vou lá pro meu cantinho onde eu tenho minhas plantas, fico lá, molho, podo elas, sempre mexendo com elas lá. Para quem não sabe, eu até conheço o escritório de vocês lá, muito bacana o escritório. Vi lá o cantinho, o carinho que você tem com as plantas lá, com o espaço todo, né? Com o seu o canto de trabalho, né? E tal, assim, o escritório é a cara do paisagismo, né? Isso é muito bacana, né? E aí é até legal a gente falar um pouco agora da Negrini Paisagismo, né? Filiada aqui às Beia, vamos fazer um brinde aqui para as Beia, ó, viva! E bebê. Fala da Negrini Paisagismo pra gente, assim, a importância da empresa de paisagismo, né, de trabalhar não só junto aí com os arquitetos, mas com o público também, que você estava falando dessas pesquisas aí, arquitetura é saúde, mas com a arquitetura mais paisagismo, eu acredito que esse nível de saúde ele vai lá em cima. Sim, né? Sim, com certeza. A questão da Negrini, né, o surgimento dela foi bem devagar, porque, como você bem sabe, né, a área do paisagismo, ela ainda não está tão disseminada nessa cultura do paisagismo, da área externa, quanto a área interna, né, das casas. Hoje tem muita gente que já sabe a importância, né, de você deixar sua cara com a sua cara, né, com o seu jeitinho, do jeito que você gosta, você se identifica com ela, você gosta de estar ali. E o paisagismo ele está um pouco engatinhando, assim, principalmente no nosso estado, né, com relação a isso, né. Então, até por isso eu comecei bem devagar. Então, como eu te disse, eu fazia trabalhos de paisagismo, mesmo estando trabalhando fixo numa outra empresa. Então, era um trabalho feito depois do horário. E aí, quando eu saí dessa empresa, eu vi a oportunidade falei, não, agora eu vou trabalhar 100% com projeto de paisagismo. Focar mesmo isso. Exato, projeto de arquitetura de áreas externas. Então, de lá para cá eu vim... inicialmente a gente começou como home office, né? Até para, né, questão de curso, você empreender, você sabe que é bem complicado, né? Sim. Então, mas na sequência veio pandemia, então assim, já nem adiantava mais ter escritório, quem tinha já saiu. Então a gente trabalhava, todo mundo home, quem dava suporte pra gente era home office, e a gente ia se virando do jeito que dava. Mas assim que deu uma estabilizada na pandemia, né, depois da pandemia, né, teve um aumento significativo na procura do paisagismo, né? Muita gente viu a diferença de morar numa casa, né, de morar num apartamento e morar numa casa, principalmente para quem tem filhos, né? Então aí a gente deu esse passo de montar o escritório. Então a gente montou um escritório, o escritório nosso fica em Serra, no bairro de Fátima. É um escritório 100% para a área externa, a gente não trabalha com área interna,
só área externa. E você dá, assim, vocês têm a parte de projeto, criação, né, que você trabalha. A Dani, tua esposa, cuida da parte lá administrativa, né? Exato. Sorte que você tem, né? Para você poder ver essas coisas de rua. E você faz um acompanhamento também, né? Só para curiosidade a gente entender. Você tem o desenho, a pessoa faz lá a implantação, né, e tal, mas obviamente você deve fazer um acompanhamento para ver lá como é que está a instalação, né, alguma coisa assim. E eu acredito que também deve rolar talvez uma manutenção mais para frente. Hoje a gente tem essa parte, né, de, como se diz, de criação, né? Então, hoje exclusivamente eu crio todos os projetos lá no escritório, né? Então eu participo de tudo. E a gente tem o pessoal, a gente tenta entregar um produto bem diferenciado. Então todos os nossos projetos a gente faz uma maquete eletrônica, apresenta imagem em 3D. A gente já está apresentando, inclusive, o ambiente, você consegue ver ele 360 com óculos de realidade aumentada. Nossa, que legal, hein? Bacana. Então a pessoa está dentro, você literalmente está dentro do seu jardim. Faz uma imersão mesmo. Você olha para baixo, vê a planta, Mas tem borboleta passando? Não, né? Ainda não. Ainda não, né? Tá ainda bom. não. Mas porque a gente sabe até a importância disso, né? Porque a maioria das pessoas são leigas nessa área, né? Então, às vezes, você mostra um papel ali para ela, não adianta nada. Fala da espécie, essa aqui é então, a gente... É uma X-Story, né? O cara exato. olha para você assim, você tem que apresentar a foto. Tem que apresentar, mostrar e tomar cuidado, que só o nome também, a pessoa pesquisa na internet hoje, você bota X-Story, vem 200 coisas diferentes. Tá vendo? Olha só a diferença. Então... A gente faz a parte de projeto, né? Aí nós temos uma etapa do projeto executivo, que a gente detalha toda a parte, tanto a parte de civil, né? Iluminação, construção de bancos, pisos, caminho, como a parte de plantio, né? Então, o cliente nosso, ele tem a oportunidade de executar por ele mesmo, executar em partes, não, vou executar um pedaço agora, depois executo outro. Mas a Negrini oferece essa execução. A gente oferece a parte de execução. Manutenção a gente ainda não está implantando ainda, mas a execução a gente faz. Legal. E eu faço até questão, porque eu acompanho diariamente, eu estou na obra, então assim, você como arquiteto sabe, por mais que a gente planeje, sempre tem um negocinho que tem que ser decidido na hora. Isso, e aí eu tô lá, ou alguém da empresa tá, e me liga, manda imagem, foto, e a gente vai... Então assim, é uma garantia, a gente executando é uma garantia de que aquilo que ele viu lá no óculos vai ser fiel, né? Vai ser fiel àquilo. Ao desenho. E planta, né? Até fácil falar, é um ser vivo, né? Então você... É como você está lidando com seres vivos, né? Que você tira daqui e bota ali, ela pode não se adaptar, né? Por algum motivo, né? Apesar de todos os estudos, tudo que vocês fazem e tal, aí tem que ter todo o cuidado realmente para que ela fique saudável, né? Na instalação dela. Então, ou seja, o profissional, né, paisagista, é o indicado mesmo para poder o arquiteto poder planejar, para poder estudar isso daí. E oferecer para o cliente essa questão do jardim, né? Que vai ser ali o lugar que ele vai descansar, vai relaxar, vai ter ideias, vai buscar inspirações, né? Isso é bem importante. A gente... Essa questão do jardim, da importância, né? A gente vê... Eu tenho relato de cliente que depois que implantou o jardim... Falou, se eu soubesse que ia ficar tão bonito, eu tinha deixado de fazer os móveis da sala para poder... Essa é boa, muito bom, porque cara, dá um efeito enorme verdade. Na casa, né? Você tem uma casa... Eu até uso esse exemplo que aconteceu alguns meses atrás, uma cliente que eu fui visitar para conhecer, né? E mostrar o que a gente podia fazer por ela e tal. Você chega numa casa com um quintal enorme, né? Com área externa enorme. Mas você chega lá, tá todo mundo preso. Dentro de casa com o ar-condicionado ligado. Então tava ela, a filha, o cachorro, a funcionária, todo mundo dentro de casa. Porque o quintal tá perdido, simplesmente tem uma grama, né? O quintal não tem graça, né? Não te convida, né? E aí é a mesma referência para a cidade, né? Você tem um canteiro ali tem um canteiro ali de grama, você não tá convidando ninguém, ainda mais com esse sol nosso aqui. Talvez num país que faz frio, a pessoa deita na grama, mas aqui não.
Então, a partir do momento que você cria um ambiente, você cria um playground, você cria um banco embaixo de uma árvore, e você convida as pessoas a saírem de casa, a ocupar o espaço público, né? Tá aí, sim, sem dúvida, a importância, né, do paisagismo, do profissional, né, de poder desenhar isso. Douglas, eu vou encerrar aqui hoje essa entrevista. Eu acho que para mim já serviu de mais conhecimento. Tenho certeza que para quem assistir esse podcast, né, os Arquinautas, ele vai ter mais conhecimentos, né, a respeito disso, se interessar em evoluir mais nessa questão do paisagismo. E aí eu vou pedir para você dar uma mensagem aí, talvez para os novos profissionais de arquitetura, para os clientes ou que seja, você falar a respeito dessa importância do arquiteto, do paisagismo, para a qualidade de vida não só do ser humano, da cidade também. Sim. Com relação ao cliente, né, ele precisa entender o que ele está precisando. Então, como eu disse, ele tem uma casa, a área externa está totalmente sem uso, ele está precisando de alguém fazer um projeto de paisagismo, um projeto de arquitetura para a área externa dele. Então, assim, quando for contratar, procure profissionais, né, qualificados, veja a formação da pessoa que vai fazer, referências da empresa, né, o que ela já produziu, o que ela já tem no mercado. Isso é muito importante, até para você conseguir distinguir, né, um profissional do outro, né? E com relação a essa nova safra, né, de arquitetos, como eu te disse, o paisagismo ainda está, somente aqui na nossa região, ainda é uma cultura que está se implantando. Mas eu vejo uma mudança grande, assim. Eu tenho percebido que as pessoas estão valorizando cada vez mais. Então, os estudantes que estão aí se interessem por essa área, entendeu? Procure se informar, procure conhecer mais o que faz um paisagista. Estudar, né? Buscar exatamente algumas coisas de formação, né? Porque a gente às vezes fica muito preocupado com a questão vamos botar assim, da biologia, né? Do trato com a planta, mas isso aí não é o principal, entendeu? Então, não tenha medo de ir para a área do paisagismo, porque você ainda não sabe lidar com plantas. Isso aí você aprende. Se você se dedicar, você aprende. Então, porque é uma área bem legal, assim, eu tenho muita satisfação em fazer o projeto, em ver executar, né? Você chegar e ver aquele monte de planta, né? Que você indicou, né? Fica bem legal. Nossa, bacana. Bom, vocês viram aí, né, o nosso programa hoje falou muito dessa parte de paisagismo, que é uma área que a gente gosta muito, né? Eu acho que todo mundo, não tem quem não goste, né, do paisagismo, do ambiente verde. E a gente contribui mais um pouco, né, para esse mundo da arquitetura, a gente destrinchar algumas informações sobre essa área verde, que me agrada muito, agrada ao público, né, aos clientes também. E acaba sendo uma especialização, mas também com estudos e tal, uma evolução. Então, agradeço muito ao Douglas aqui o tempo dele, aqui nesse nosso podcast Arquinautas. Eu peço para vocês que cliquem aí na nossa plataforma, curtam, dêem um like, manda para os amigos aí para a gente crescer cada vez mais e, obviamente, também ampliar esse debate, essa conversa bem bacana que a gente tem tido sobre arquitetura, design e agora paisagismo também na construção civil. Então, muito obrigado a vocês pela audiência, um grande abraço e até o próximo episódio.